Bem, o Verbo que se fez carne hoje teve o prazer de chamar o Fábio Bahia, que se está preparando para ser um diácono permanente. E ele vai falar para a gente, explicar o que é ser um diácono permanente. Ouça com atenção. Olá, irmãos e irmãs. É com uma grande alegria que eu venho hoje aqui na Paróquia Santo Antônio, em Teresópolis, para falar um pouco sobre a missão do diácono permanente. Quem é o diácono permanente? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fábio, sou natural do Rio de Janeiro, mas há pouquíssimo tempo, tenho morado em Teresópolis e servido aqui nesta paróquia de Santo Antônio. Sou casado, pai de 2 meninas, sou um empresário, ou seja, tenho uma vida comum, igual a todos nós, igual a todos vocês. Tenho atividades familiares, atividades profissionais, atividades pastorais na igreja, mas aceitei um convite especial, um convite a ser diácono permanente. Mas o que é ser diácono? Para entender um pouco sobre isso, é preciso observar os sacramentos da igreja. Lembramos que são 7, certo? Desses 7 sacramentos, 2 deles estão destinados ao serviço. São eles, o matrimônio e a ordem. Pelo sacramento do matrimônio, nós entendemos o quê? A união entre homem e mulher para o serviço, de um para o outro, certo? E assim, constituir uma família, a geração de filhos, uma missão muito específica e muito bela também, que eu assumi há 13 anos atrás. Mas precisamos falar do sacramento da ordem, que está ligado exatamente ao diaconato permanente. O sacramento da ordem, ele possui 3 níveis, ou 3 graus, como é comumente conhecido. Nesses 3 graus, podemos dizer que são o grau do diaconato, seja ele permanente ou transitório, eu vou explicar um pouco sobre isso. O grau do presbiterato, que é o grau dos presbíteros, ou melhor, dos padres. E o grau do episcopado, que é o grau dos bispos. Certo? Mas voltando ao primeiro grau, ao grau do diaconato. Esse grau, ele pode ser entendido ainda de 2 formas. O diaconato permanente ou o diaconato transitório, que é muito simples de compreender. O próprio nome já diz, diaconato permanente é aquele que, uma vez recebido, o diácono permanecerá sempre diácono, ao passo que o diaconato transitório, ele transita, ele passa pelo diaconato. Mas como isso acontece? Aos seminaristas, por exemplo, aqueles que almejam o grau do presbiterato, aqueles que desejam se tornar padres, antes de serem padres, ou seja, alcançarem o 2º grau da ordem, é preciso que eles passem pelo 1º grau, o diaconato. Ou seja, todo padre, antes de ser padre, foi diácono, certo? Agora, quanto ao diácono permanente, como eu disse, ele é permanente naquela função. Ele não almeja o 2º grau da ordem, muito menos ao 3º, mas a sua missão, a sua vocação é muito específica, ou seja, ser diácono. E a igreja abre as portas para nós, homens casados, homens cheios de atividades, com certeza cada um de nós é cheio de atividades, mas que deseja, no fundo do coração, servir a Deus de mais de perto. E é graças a esse chamado, graças a essa vocação, que a igreja nos oferece o diaconato. É algo muito bonito, mas o que vem a ser diácono? Diácono vem do grego, diakonoi, que quer dizer serviço. Ou seja, o diácono é aquele que serve, aquele que está sempre à disposição para servir a Deus e a igreja através dos irmãos. Só que de um pouco mais de perto. Na prática, o diácono ele pode exercer o serviço em 3 dimensões, vamos dizer assim. Primeiramente, a dimensão da palavra. O diácono é o homem da palavra, é aquele que anuncia. Em especial o diácono permanente, que tem funções seculares, funções no mundo de trabalho, de família. Ele deve anunciar a palavra de Deus em todos os lugares, em todos os ambientes, não só dentro da igreja.
Essa, diga-se de passagem, é uma função de todo cristão, não é verdade? Uma outra dimensão do diaconato é a dimensão da liturgia. É comum nós vermos os diáconos servindo à mesa do altar, auxiliando o padre na missa, com algumas funções que são específicas dele, certo? Mas o diácono ele pode ainda realizar batizados, assim como o padre. O diácono ele pode ainda assistir matrimônios, pode realizar a celebração da palavra, que não é a missa, é a celebração da palavra com a distribuição da comunhão. O diácono pode dar a bênção com o Santíssimo, pode distribuir a comunhão, enfim, funções específicas do diácono na liturgia. E como eu disse, são 3 dimensões. Por fim, mas não menos importante, temos a dimensão da caridade. Além de servir na palavra, além de servir na liturgia, o diácono deve servir na caridade. E de que forma? Visitando presídios, visitando enfermos, cemitérios, socorrendo as pessoas também no âmbito social. O diácono é o homem da caridade. Precisa ter isso no coração desde sempre. Servir a Deus através da palavra, da liturgia e da caridade, que nada mais é que o amor que o Senhor nos deu. Quem pode ser diácono permanente? A igreja, como eu falei, ela abre as portas para nós, homens casados, para servirmos a Deus mais de perto. Então, uma das pessoas que pode ser diácono permanente é o homem casado, mas também o homem celibatário, ou seja, aquele que assumiu o voto de castidade, de celibato, melhor dizendo. Uma vez que se assume o diaconato, uma vez que seja ordenado, este homem que não é casado, mas que assumiu o voto de celibato, não poderá mais casar. Se tornará um homem celibatário. Mas no meu caso, um candidato ao diaconato permanente, casado. No meu caso, a minha esposa precisou fazer uma autorização de próprio punho, uma carta que eu tive que apresentar à igreja, apresentar à escola diaconal, apresentar ao meu pároco. Essa autorização para que assim eu pudesse ingressar à escola diaconal. Mas não só isso. Foi preciso que o meu pároco também fizesse uma autorização, depois de muita conversa, depois de muita direção espiritual, muito acompanhamento. Foi preciso que ele também me fizesse uma carta indicando a escola diaconal. Vejam, tudo isso são cuidados que a igreja tem conosco, para que nós sirvamos a Deus com firmeza, com sinceridade, certos de que essa é a sua vontade para a nossa vida. A esposa tem que assinar essa carta, e não só assinar, mas escrever a carta, porque afinal de contas, o diaconato permanente interfere diretamente na vida da família, não é verdade? Uma vez que, por exemplo, quando eu for diácono, se for da vontade de Deus no ano que vem, uma vez que eu tenha que vir à paróquia, vir à igreja, celebrar batizados, assistir matrimônios, obviamente eu teria que me desligar de casa. Eu teria que me ausentar da minha casa, do convívio familiar, me ausentar das minhas filhas. É um serviço de renúncia, mas que a família precisa trabalhar junto. Nós entendemos lá em casa de que eu vou estar à frente. Quem vai estar ao altar servindo sou eu. Quem receberá a ordenação diaconal sou eu. Mas eu não poderia assumir esse ministério se a minha família não me permitisse, se a minha família não colaborasse com essa missão. Então, de certa forma, elas assumem comigo, junto comigo, a missão do diaconato. E então, depois de todo esse diálogo acontecer, o diálogo com a esposa, com a família, com os filhos, o diálogo com o padre, o diálogo com Deus, porque não adianta conversar com a família, conversar com o padre, se eu quero realizar um desejo pessoal. Não se trata de um desejo pessoal, se trata de uma vocação, se trata de um chamado. Então, é preciso ouvir a Deus, ouvir a voz do Senhor, para que possa ser aceite esse chamado.
E após isso, após todo esse processo, aí sim, ingressamos na escola diaconal. O tempo na escola varia de diocese para diocese, mas, no mínimo, são 3 anos de estudo. Eu, como estudo no Rio de Janeiro, me mudei para Teresópolis há pouco tempo, então comecei o meu processo no Rio de Janeiro. Lá são 4 anos de formação, que precedem ainda um ano de propedêutico. Que é um ano de aproximação, um ano de discernimento, de mais próximo. Então, depois de vivido esse um ano de aproximação, iniciam-se 4 anos de estudos teológicos, dos quais eu estou no 3º. Logo, no próximo ano, se for da vontade de Deus, serei ordenado. Hoje, eu sou acólito. Recebi o 2º ministério, 2º e último ministério, antes da ordenação diaconal. Já exerço algumas funções, algo próprio desse ministério. E aguardo ansiosamente pelo dia do diaconato. Não só eu, mas como minha família e minha nova paróquia. Ansiamos por esse dia tão esperado. E aqui eu faço o convite. Aproveito para convidar você que nos vê hoje a olhar para a sua vida, olhar para o chamado que o Senhor possa lhe fazer. Se você hoje tem no coração esse desejo de servir a Deus de um pouco mais de perto, de servir a Deus com intensidade, com muita fé, converse com a sua família, converse com a sua esposa, com o seu pároco, e veja se não é o caso de você ingressar também na escola diaconal. Tenho certeza de que a igreja vai lhe acolher muito bem, de que a igreja tem um lugar certo para você. Então, fica aqui o convite. Na sua diocese, tem também a escola diaconal. Procure, se incentive e procure servir ao Senhor. Independente de onde você vive, independente da realidade em que vive, o Senhor sempre tem um espaço para você na igreja. Amém? Bem, gente, vocês viram o que é ser um diácono? O trabalho, o estudo, a dedicação. Você viu a missão do diácono? Que coisa linda! Então, quando você vê um diácono aí fora, com a família, não se assuste, porque ele não estudou para padre, sim para o diácono. O diácono pode fazer quase tudo na igreja, menos a consagração da hóstia. Mas o demais, o diácono pode tudo. E ficou aí o convite do Fábio. Você que se interessa, quiser entrar numa vida religiosa mais profunda, procure o seu pároco, procure uma igreja católica, que você vai ser muito bem acolhido. Fiquem na paz.